Bom dia, oitavo ano, então retornando agora para passar a parte para vocês de construção. Eu fiz o possível para colocar explicações no arquivo em PDF, bem detalhadas, com várias imagens mostrando esse passo a passo de como fazer. Mas eu sei que pode ser um pouquinho difícil para alguns fazer esse tipo de desenho, isso é normal. Então, eu fiz uma videoaula só para ensinar a fazer esses desenhos. Lá no arquivo em PDF, ele diz o quê? Que nós temos como desenhar os polígonos regulares, né? E depois tem lá os demais polígonos. Por quê? Nos polígonos regulares, com mais de 5 lados, eu preciso usar o transferidor. Nos demais, não preciso. Então, por exemplo, eu quero fazer um triângulo regular de lado 3 centímetros. Então, ó, a minha régua começa aqui, a medição, no 0, não é aqui, tá? Não é no plástico aqui, é aqui, o 0. Vou fazer um risquinho aqui no 0 e vou puxar até o 3. Então, 3 centímetros. Marco aqui no meio, metade de 3, 1,5. Ó. Esse aqui é a metade, entre 1 e 2. Então, 1,5. Ó, eu alinho normalmente a linha da própria régua, ó, como ela é transparente, com essa linha que eu fiz do primeiro lado, para fazer um perpendicular. Ele tem que ficar bem retinho aqui, tá? Isso aqui é uma reta suporte. Por quê? Aqui tem 3 centímetros. Os outros dois lados também tem que ter exatamente 3 centímetros para ele ser regular. Então, eu vou ligar aqui, ó, no 0, vou medir exatamente 3 centímetros até essa reta. 3 centímetros e 3 centímetros. E pronto, eu tenho um triângulo, depois eu posso só apagar aqui essa reta suporte. Eu tenho um triângulo regular, de lado 3 centímetros. Tá? O quadrilátero, o quadrado, que seria o quadrilátero regular, também é possível de desenhar usando só uma régua normal. Tá? O transferidor, então, eu vou usar do pentágono para cima, de 5 lados para cima. Vocês têm lá naquele arquivo em PDF o desenho de um hexágono de lado 2 para vocês fazerem, certo? O que eu fiz na explicação foi um octógono de lado 2, são diferentes, ok? Então, primeira coisa, não é aconselhável fazer muito no cantinho da folha, tá? Melhor é fazer mais no meio. Então, eu vou fazer mais no meio da folha, primeiro uma reta suporte, tá? Lembra aquele passo a passo para fazer o ângulo? É o mesmo. Eu desenho a minha reta suporte. Nessa minha reta suporte, eu vou traçar o primeiro lado. Tem que ter 2 centímetros. Então, vou fazer do 6 até o 8. Então, eu risquei do 6 ao 8, 2 centímetros, certo? Em cima dessa minha reta suporte. Agora, eu vou determinar o primeiro vértice, tá? O octógono, ele tem um desenho mais ou menos assim, certo? Então, eu fiz esse lado aqui, agora eu vou fazer esse lado aqui. Eu preciso saber essa abertura, se esse lado eu faço ele mais para cá, se eu faço ele mais para cá, tá? É por isso que eu tenho que ter lá a medida do meu ângulo interno, para fazer ele todo bem certinho. Então, eu vou colocar o meu vértice aqui, que eu quero saber a abertura que tem que ter para mim poder traçar o próximo lado. Se eu quisesse fazer para cá, também daria? Daria. Eu peguei o hábito de sempre fazer assim. Então, ó, aqui tem o risco do meio da régua. Eu vou alinhar com quem?
ó, com os 0,180 dos dois lados, lá na minha reta suporte, para isso que ela existe. Então, ó, como ele é transparente, dá pra ver bem certinho que o risquinho aqui do 0 ficou em cima. O risquinho do 0 também ficou em cima. Esse meio em cima do vértice do ângulo que eu vou medir. Ó, notem que a régua, ela parece estar meio torta, tá? Porque, ó, aqui, ó, seria o risco da régua, tá vendo? Ela tá meio torta. E na hora que foi imprimir esse transferidor, ele girou um pouquinho, então ele não ficou bem certinho. Por isso que eu tenho que alinhar aqui e lá. Principalmente agora que eu vou fazer os polígonos, senão não vai fechar nunca esse negócio, tá? Então, eu vou medir 135 graus, que é o ângulo interno de um octógono. Ó, alinhei todo certinho. Vou usar qual numeração? Essa daqui, porque eu estou medindo essa abertura aqui. Então, 0, 10, 20, 30, até o 135. 135 graus. Marquei lá em cima, tiro o transferidor, pego de novo a minha régua e vou ligar o vértice com essa marquinha e faço uma reta suporte. Fiz a segunda reta suporte. Eu vou colocar a minha régua aqui, ó, o 0 aqui certinho em cima do vértice e vou medir mais 2 centímetros. Meu campo de visão aqui tá difícil para gravar esse vídeo. Deixa eu virar a régua. Fazer diferente. Do 2 até o 0. Então, ó, no vértice, 2 centímetros. Aqui é o próximo lado, tá? Daí, o que é o próximo passo? Repetir o primeiro. Pegar meu transferidor. Vou colocar ele alinhado com a reta suporte que eu fiz por último, a segunda reta. Daí, depois que eu alinho bonitinho, coloco o vértice no meio. Eu vou medir de novo, agora, essa abertura aqui, para saber para onde vai esse lado. Se vai mais para cá, se vai mais para lá. Então, 0, 10, até o 135, que é aqui. Como aqui, ó, eu fiz muito na beiradinha, ó, já não consigo marcar aqui em cima, tá vendo? Então, eu vou usar a parte aqui de baixo, ó. Marquei. Vou ligar o meu vértice a essa marcação. Liguei lá o meu vértice com essa marcação. Agora, eu vou traçar o próximo lado, mais 2 centímetros. Então, daqui, ó, 5, bem certinho. 4, 3, ó. 1, 2 centímetros. Tem o próximo lado, primeiro, segundo, terceiro lado. Próximo passo, de novo, alinhar o transferidor. Opa, ficou curto, eu fiz muito na beirada. E agora? Apago tudo que eu fiz? Não precisa. Eu posso usar uma outra folha de rascunho, tá? Fixo ela bem para ela não ficar mexendo. Se ela mexer daí, não vai dar muito certo. Prolongo aqui a minha reta suporte. É para isso que ela serve, para me ajudar. E daí eu alinho. Ó, alinho bem certinho, como tem que ser. Marco a abertura do ângulo. E vou ligar o vértice a essa abertura de 135 graus. E assim vai, ok? Daí, conforme eu for terminando, eu vou ter o meu octógono. Quando eu chegar aqui no finalzinho, o último lado, ele vai fechar sozinho 2 centímetros, tá? Ele liga sozinho 2 centímetros, eu não preciso medir a abertura. Se não fechar certinho 2 centímetros, quer dizer que em algum lugar aqui no caminho eu me perdi. E eu tenho que medir de novo, tá? É um exercício de paciência, tem que ter bastante precisão, porque se eu colocar que seja 2 milímetros a mais em cada lado, são 8 lados, de 2 em 2, né? 2 milímetros a mais 2 a mais 2 a mais 2 a mais, no final vai dar quase um lado a mais. Então, tem que ser bem preciso, tanto na hora de usar a régua, como na hora de usar o transferidor. Continuando, para fazer os regulares, tenho que seguir esse
processo. E os outros que eu não preciso, né? O triângulo é um regular que eu não preciso usar, o quadrado é um regular que eu não preciso usar. E eu tenho que ter em mente o seguinte, lá naquele exemplo que eu coloquei para vocês, diz o seguinte, um polígono de 4 lados com medidas 2, 3, 4 e 5. Quando a gente fala em um polígono de 4 lados, automaticamente a gente liga o quê? Ou a um quadrado ou a um retângulo. Então, a gente vai tentar fazer um quadrado ou um retângulo. Quadrado ou um retângulo. E não vai conseguir. Por quê? Porque a medida dos lados é muito diferente. Ó. São 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Com essas medidas de lado, eu não consigo fazer um quadrado ou um retângulo, mas eu posso fazer um quadrilátero. Tá? Vocês têm lá no arquivo em PDF essa imagem. Eu posso fazer o quê? Ó, pego aqui 2 centímetros. Daí, vou pegar para cá, vou fazer 4 centímetros. Agora, para cá, vou fazer 5 e aqui eu vou ligar com 3. Antes de ligar com 3, eu já vou tentar ver mais ou menos onde vai o 3, ó, do 0 até o 3. Vai mais ou menos por aqui. Vou tentar colocar, ó, vai dar bem certinho. Ligo 5 centímetros e ligo 3 centímetros. Ah, professora, deu um errinho na hora de montar 2, 3 milímetros. Não faz mal, gente, tá? Isso acontece. Agora, se eu tentar fazer, por exemplo, eu fiz aqui 2... Eu fiz para cá 4, abri um pouquinho demais, daí eu fiz 3 e eu vou tentar montar os 5. Ó, tá dando praticamente 5 centímetros e meio. Não deu certo, professora. O que eu faço? Eu apago e faço de novo. Vou lá e fecho um pouquinho esse aqui, porque ele ficou muito aberto. Tava aqui, agora tá aqui a linha do 3 centímetros, o lado. Agora vai fechar. Pronto. Tá. Aí, testando. Eu fiz já alguns. Ó, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Todos esses 3 estão certos. Tá? Todos os 3 atendem ao requisito, ao que eu pedi lá, um quadrilátero, então um polígono de 4 lados com medidas 2, 3, 4 e 5. Todos eles têm 4 lados e têm essas medidas. Todos eles são fechados, tá? Então, eu não posso, na hora de desenhar, professora, eu fui fazer o meu desenho, coloquei lá o 2 centímetros, coloquei o 3 centímetros, os 5 centímetros e daí fiz o 4. Isso aqui não é um polígono, gente. Tá aberto? Não pode ficar aberto. O 2 centímetros, o 4 centímetros, o 3 centímetros e o 5. Isso aqui também não é um polígono. Cruzou os lados. Ele tem que atender a definição que está lá, tá? É uma linha fechada, formada apenas por segmentos de reta do mesmo plano que não se cruzam. Então, uma linha fechada, isso aqui não pode acontecer. Que não se cruzam, isso aqui não pode acontecer. Mas aqui eu tenho, ó, 2 polígonos convexos, irregulares. E aqui eu tenho um polígono não convexo, ó, que eu consigo passar um segmento de reta que começa e termina dentro dele e fica um pedaço fora. E os 3 estão respondendo a minha questão. Eu espero ter ajudado vocês a entender como que funciona para montar. Tenham uma mente bem aberta, porque eu tenho certeza que vocês não imaginam isso aqui como um polígono de 4 lados, muitas vezes, mas ele tem, ó, 1, 2, 3, 4. Então, podem sair desenhos bem diferentes, só tem que atender à definição, não pode fazer isso aqui. Ok? Boa sorte aí com os desenhos de vocês e qualquer coisa, gente. Professora, eu não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo entender e eu não consigo colocar em palavras qual é a minha dúvida. Tira uma foto e manda.
pelo Google Sala de Aula. É possível, vocês têm lá enviar, não tem? Envia e anota, professora, aqui está a minha dúvida, não consigo fazer isso aqui. Me explica, não estou conseguindo fazer. Eu vou tentar orientar da melhor forma possível e vou devolver o arquivo para você tentar terminar ele, o que for necessário. Não precisa ter medo de enviar errado. Agora não adianta ficar nessa de eu não estou conseguindo fazer, eu não consigo me expressar para escrever, eu vou deixar assim porque não dá certo. Vocês podem sim mandar imagens, podem mandar até vídeos ali pelo Google Sala de Aula, é possível sim, tá? Vamos aprender a usar bem essa ferramenta que ela vai ajudar bastante. Tendo dúvida, não deixem de perguntar. Fiquem bem e até a próxima quinzena.